exposição da palavra de Deus, vendo a doxologia do livro de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e por todos os séculos. Amém. Vamos orar a Deus, rogar a sua bênção, auxílio do céu, para que Ele nos conduza mais uma vez à instrumentalidade do Espírito Santo para falar das suas verdades. Fechemos os nossos olhos, oremos a Deus, peçamos em oração a ajuda e a direção do Senhor para esse momento de estudo da santa e bendita palavra de Deus. Eu vou convidar a nossa irmã Gina, por favor, que faça essa oração. Oremos. Amém. O objetivo da lição de hoje é combater a apostasia. Apostasia, encontramos duas vezes no Novo Testamento como substantivo. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 21, verso 21. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3. E na Epístola aos Hebreus, o capítulo 3, o verso 12, encontramos a apostasia como um verbo, que no grego significa apistemir, traduzido por apartar. O termo grego é definido como decair, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Isso é apostasia. Mas encontramos o significado da apostasia com mais clareza, que significa apostatar, significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é pessoal, somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Lucas 8:13, Hebreus 6:4 e 5. Não é simplesmente negação das doutrinas. No Novo Testamento, pelo menos em conversos dentro da igreja visível, a apostasia pode envolver dois aspectos. Primeiro, a apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou algum deles,
1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3. E segundo, a apostasia moral, ou seja, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Os textos no livro do profeta Isaías 29:13, Mateus 23, 25 a 28, Romanos 6, 15 a 23 e 8 e 6, verso 13. Sendo assim, a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar o perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Vamos à batalha. Batalha quer dizer peleja, luta, combate. Por isso que Paulo, quando encerrou a sua batalha ou a sua luta, ele nos deixou a mensagem em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, ou combati a boa batalha, ou a luta, acabei a carreira, guardei a fé. Verdadeira espiritualidade. Encerrando esse tema hoje, estudando o livro de Judas, nós encontramos várias lições que podemos tirar para a nossa vida prática. Alguém conhece alguém que abandonou a fé? Você conhece alguém que foi dedicado ao trabalho da igreja e hoje está fora dela? Eu creio que geralmente todos nós conhecemos alguns, ou pelo menos um. Eu conheço algumas pessoas dessa igreja mesmo que apostataram-se da fé. Foram no passado bons crentes, trabalharam na obra, hoje estão fora da igreja e fora da comunhão com Deus. A aula de hoje é sobre apostasia. O que leva uma pessoa a abrir mão da sua fé? Quais seriam os motivos que levariam uma pessoa a abandonar a fé ou abrir mão da sua fé? Alguns motivos. Alguém gostaria de citar um desses motivos? Existem alguns motivos, como o nosso estudo em escola dominical é parlamento aberto, os irmãos podem se pronunciar. Quais seriam os motivos que levam alguém a abandonar a fé e tornar-se um apóstata? Existem alguns motivos? Hein? Existem vários motivos.
Alguns motivos. Eu percebi que o Reinaldo fez isso de propósito, né? Para que vocês saem dessa. Eles também é o dinheiro. Alguns motivos. Primeiro, perseguição é um dos motivos. A Bíblia mostra Mateus 24, 9 a 10. Segundo, falsos profetas. Mateus 24, 11 e 12. O amor ao mundo. 2 Timóteo 4, 10. E a negligência, entre outros que os irmãos citaram. Dentro desses pontos, quero citar só o último texto, Hebreus 2, 3. O escritor diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A negligência é um dos motivos que leva o crente a abandonar a fé. A Bíblia vai bem além daquilo que nós imaginamos. E precisa de muito tempo para vocês se deter dentro de um tema tão rico em ensinamentos. Quando o escritor da Epístola aos Hebreus, ele faz essa pergunta: como escaparemos nós? Está falando da igreja. Se negligenciarmos tão grande salvação. A salvação, ela é grande, porque ela é universal, ela alcança o mundo todo. Então, a igreja, que é composta pelos cristãos, conforme Judas vai descrevendo na sua carta, tem a incumbência e o dever de propagar e anunciar essa tão grande salvação. Porque se nós somos negligentes, como escaparemos? Entre outros motivos, é um dos motivos que leva a pessoa a abandonar a fé. Tudo começa de forma sutil. E de repente a pessoa nega a fé, rejeita a sã doutrina, deixa de ir ouvir para a igreja. Posso ser crente em casa. Nós aprendemos na escola dominical, e por isso devemos valorizar a escola dominical, porque nós aprendemos em detalhes a Bíblia. Nós podemos compartilhar uns com os outros, com a pessoa que está aqui liderando. Eu conheço, e por certos irmãos devem conhecer alguém, e alguém já me disse: eu posso ser crente em casa, não preciso ir para a igreja. É um mau sinal e é um ponto negativo para a pessoa tornar-se uma apóstata da fé. Porque tudo começa de forma sutil e de repente a pessoa nega a fé, rejeita a sã doutrina. 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3 e 4, deixe de ir para a igreja. E a exortação da palavra de Deus para os crentes, aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, é: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10:25. A pessoa deixa de ir para a igreja, abandona a igreja, não cumpre com fidelidade o voto ou os votos que fez a Deus. E passa a amar o mundo, conforme Tiago 4:1-3 e 1 João 2:15 a 17. A Bíblia sempre tem conselhos, recomendações, ensinos vindo da parte de Deus para nós. A Bíblia fala para os crentes, e os crentes devem falar para os descrentes. Não ameis o mundo, diz o apóstolo João, em 2 João, em 1 João 2:15 a 17.
nem as coisas que há no mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver no decorrer da lição que entre muitos, um dos motivos da pessoa abandonar a fé é não permanecer na fé e em Cristo Jesus. A pergunta é: pode um cristão verdadeiro abandonar a sua fé e a sua salvação? Pode ou não? Hein? Ele pode esfriar na fé, mas a salvação jamais perde, se for realmente salvo. Eu não falei eu não perguntei se perde a salvação. Salvação ninguém perde, mas pode abandonar. Pode, é possível um verdadeiro cristão. Por que um verdadeiro cristão? Então, meus irmãos, vamos ligar uma coisa com a outra para entender melhor. Qual é o tema da revista? A verdadeira espiritualidade. Pode um verdadeiro cristão abandonar a sua fé e a sua salvação? Pode ou não? Verdadeiro sujeito, pode abandonar. Um verdadeiro cristão, não. Por isso, a verdadeira espiritualidade. Vamos ligar uma coisa com a outra. Aquele que vive uma verdadeira espiritualidade não abandona, mas o falso cristão, sim. Eu posso ler o versículo? Pode, por favor. Eu quero que está bem claro que está dizendo aí. João 10 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é meu, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, O verdadeiro cristão tem de posse a salvação. falando, Ele está aqui está falando de espiritualidade, não de salvação. Eterna. Está aqui. Um apóstata não é cristão verdadeiro. Até um nércio sabe disso. Até um louco sabe. Um apóstata nunca foi um cristão. Ele foi, entre aspas, um falso cristão. Por isso a verdadeira espiritualidade só atua na vida de um verdadeiro cristão. Um apóstata não é um cristão verdadeiro, nem que abandonou a fé, mas um falso cristão que nunca se converteu. É possível haver alguém na igreja que não é convertido? A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Você vai lá para o livro das Crônicas. O que diz o escritor? Inspirado pelo Espírito Santo. Deus falando ao povo. Se o meu povo, está falando do povo dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É possível alguém na igreja que não é convertido. Eu não posso julgar, e quem sou eu ou quem somos nós? Mas quem julga é Deus, só Ele é juiz. Mas de acordo com a Bíblia, há aqueles que vivem na igreja, mas nunca passaram pela conversão. Por isso que E mesmo que estão velhas leis, normalmente caminhos errados. Claro. Essa expressão aí, deixe os maus caminhos, todos nós podemos ter em algum momento da nossa vida maus caminhos. isso, Mesmo como cristão verdadeiro. certo. Aliás, eu estou preparando um sermão essa semana. Não, tá. O senhor deve participar, é muito importante. Tanto o senhor como os demais. O apóstata, o pastor já leu, o apóstata não é uma ovelha do bom pastor. Está em 2 Pedro 2, 21 e 22. O apóstata é um joio no meio do trigo.
Mateus 13, 24. A carta de Judas foi escrita para convocar a igreja a defender a fé e combater a apostasia. Não sei se os irmãos tiveram o capricho, o tempo, a boa vontade de ler a carta de Judas, que tem só 25 versículos. Deu muito bem para ler durante uma semana toda, né? Então, a carta de Judas foi escrita para convocar a igreja a defender a fé e combater a apostasia. Então, 3 coisas importantes. A carta foi escrita para convocar, uma convocação para defender e combater a apostasia. Nós temos por dever, como crentes em Cristo Jesus, como verdadeiros cristãos e não falsos crentes, de defender a fé. Por isso que Pedro diz que nós devemos estar prontos a responder àqueles que pedem razão de nossa fé ou de nossa esperança. Nós não devemos nunca debater religião. Aliás, dizem os entendidos que religião, futebol e política não se discute. Porque a religião boa é a minha. O time bom e o melhor é o meu. E a política, o meu partido sempre se destaca. Então não se discute. Se prega o evangelho. Religião é outra coisa à parte. Mas se alguém vem perguntar e nos questionar a respeito de nossa fé, a Bíblia nos ensina, está em Pedro, 1 Pedro. Vós deveis estar prontos a responder àqueles que pedem razão da vossa fé ou da vossa esperança. E é muito triste e desagradável quando alguém nos interroga a respeito de nossa fé e nós não temos conhecimento nenhum. É o mal de muitos, porque não tem interesse de ler a Bíblia e de crescer na fé, e podem ser levados por falsas doutrinas, e que é um dos pontos que pode levar a pessoa a apostatar-se da fé, dar crédito a ensinos falsos, até ensinos de demônios. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, quando eles ouviam falar da Bíblia, eles iam conferir se de fato era assim. O exército de Deus é um dos pontos da nossa lição e do nosso estudo nessa manhã. O exército de Deus é formado pelos que Ele chamou, amou e guarda. A carta começa: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Primeiro, aos chamados. Segundo, aos amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas 1 e 2. Judas, a palavra Judas, ou o nome Judas, é uma forma grega da palavra hebraica Judá. Judas quer dizer, ou é uma forma grega da palavra hebraica Judá. Aí vem Judas. O autor da carta se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem era esse homem? Há no Novo Testamento 5 Judas. Esse todo mundo sabe. Quem foi ele? Hein? Não, mas o Judas Iscariotes. Iscariote não. Judas Primeiro, quem era esse homem? Há no Novo Testamento pelo menos 5 pessoas com esse nome. Judas de Damasco, Atos 9 e 11. Se quiser conferir, pode ler o texto. Alguém pode ler, por favor. Segundo, Judas
Barsabás, Atos 15, 22. O terceiro Judas, o Iscariotes, que foi o traidor. Mateus 26, 14 a 16. 4. Judas, não o Iscariotes. João 14, 22. E Judas, o irmão de Jesus. Mateus 13, 55. É bom confirmar se de fato existe no Novo Testamento todos esses Judas. Vamos pela ordem. Judas de Damasco. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Esse é o Judas de Damasco. Judas, o Barsabás. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões por toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões discípulos de Jesus. Judas, o Iscariotes, o traidor. Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas, não o Iscariotes. João 10, 14, 22. Judas, o irmão de Jesus. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O autor da carta é Judas, um dos irmãos de Jesus, os quais não creram nele durante o seu ministério. Os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Em alguns textos, não dá tempo de ler, mas os irmãos anotem e leem em casa. O autor da carta é Judas, um dos irmãos de Jesus, os quais não creram nele durante o seu ministério. João 7, verso de número 5. Mas, por que eles não creram? A Bíblia entra em detalhe. Por que eles... É uma boa pergunta. Por que eles não creram em Jesus e no seu ministério? Porque não eram convertidos. O texto diz: mas foram convertidos após a sua ressurreição. Atos 1, 14 e 1 Coríntios 9, 5 e 15, 7. Por isso Judas diz que é servo. Ele começa a carta se identificando como servo. Servo quer dizer doulos, que é igual a escravo de Jesus. E irmão de Tiago. O autor, meus irmãos, se dirige aos destinatários. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus. Pelo menos 3 características ou 3 qualidades precisa ter o soldado ou os soldados, o exército de Deus, para combater a apostasia. Nós fazemos parte do grande exército de Deus, porque nós somos chamados, nós fomos amados e nós somos guardados por Deus. Pelo menos 3 características dos soldados de Cristo.
Primeiro, eles são chamados por Deus, ou foram chamados. Aliás, nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do 3. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu sempre digo para mim mesmo, e cada pessoa devia perguntar e responder: como nós somos muitas vezes acomodados, tímidos e negligentes, sendo que nós somos beneficiados por uma grande bênção de Deus quando não existia mundo, quando nós não existíamos nem o mundo. Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu com objetivos. Não foi sem objetivos e nem sem sentido e nem sem razão de ser que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, está o cumprimento de Efésios 1, a partir do 3. Vós, porém, sois raça eleita. Está falando dos escolhidos. Está falando daqueles que Deus amou, daqueles que Ele chamou e que Ele guarda. Vós, porém, sois raça eleita. Está falando da igreja, dos escolhidos. Sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas só isso? Aí vem, em primeiro lugar, nós nos deparamos com a bênção de Deus. Será se pode existir bênção maior de que as qualidades que Deus nos dá e o valor que Ele tem para conosco? Ele diz: vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus, porque um dia fomos escolhidos e depois cremos em Cristo como nosso Salvador. Pertencemos a fazer parte do grande exército de Deus, armados com a Bíblia e a espada, que é a única regra infalível de fé e prática para o cristão. Mas Deus não nos escolheu sem objetivos. Quando Ele chamou, quando Ele amou e Ele nos guarda, o texto de Pedro complementa o que Paulo escreveu: para proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo escreve aos Colossenses e diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Antes da pessoa aceitar a Cristo como seu Salvador, fazia parte do reino das trevas. E se não aceitar a Cristo, vai continuar nele e vai viver nas trevas. Mas Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, 3 características do soldado de Cristo. Eles são chamados por Deus. Uma pessoa, para fazer parte da igreja ou do povo de Deus, precisa ser chamada eficazmente pelo Senhor. Romanos 1:7, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Ninguém que não foi chamado por Deus pode fazer parte do exército, mas é um falso soldado. Segundo,
Eles são amados por Deus. O amor de Deus pelo seu povo é inigualável, incondicional. João 17, 22, 23, Efésios 2, 4 e 5. Terceiro, eles são guardados por Deus. Todo cristão está seguro, guardado e protegido em Cristo Jesus. Aí o texto do irmão pastor já leu. João 10, 28 e 29. Todo cristão, Deus amou, Deus chamou, está guardado por Ele, e nem o diabo tem poder sobre os verdadeiros crentes. Por que não dizer aleluia? Louvado seja Deus por isso. É a Bíblia que nos garante essa verdade. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. A quem? Aqueles que o Pai me deu. Todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. Um dia vem. O mais cedo ou mais tarde, pode demorar, mas um dia vem. Não como alguns dizem que não está na Bíblia, pelo amor, pela dor. Mas pode vir de várias maneiras. Algo pode acontecer na vida de uma pessoa para ela se chegar a Deus. Buscar o Senhor. Essa semana, quinta-feira, eu estava conversando com uma senhora. Ela frequenta uma igreja, entre muitas que existem. E o marido dela sofreu um acidente na grande construção do Itaquerão. Ele trabalha naquela grande obra e quase perdeu a mão. Praticamente perdeu 2 dos dedos, mas quase se foi a mão. Uma grande ferramenta caiu e Deus, foi por Deus, diz ela, que ele virou a mão. Quando virou, pegou, era para acabar com a mão. Ela falou, mas foi bom que aconteceu. Ela falou assim, porque eu chamei ele para a igreja, ele não quer ir, não quer saber de Deus. Agora ele está indo, meu irmão, comigo. E às vezes coisas acontecem para nos despertar, para falar de maneira mais profunda o coração. Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas o ser humano tem essa tendência. Há quem só busca a Deus quando está no meio de um grande problema. O problema passa, esquece-se de Deus. Isso não é verdadeira espiritualidade. É uma espiritualidade falsa, momentânea e circunstancial. O verdadeiro cristão que vive a verdadeira espiritualidade, aquele que sente no seu coração que foi chamado por Deus e que foi amado por Deus antes da fundação do mundo e que sabe que Deus lhe guarda, ele não vive uma fé minúscula ou falsa. Ele vive uma fé grande. Ele desfruta de uma paz grandiosa. Por isso que o salmista, no Salmo 119, o verso 165, ele diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, a palavra de Deus. Para estes não há tropeço. Os irmãos vão perceber no decorrer da lição, e o próprio livro de Judas diz que nós devemos adorar aquele que nos guarda de tropeços. O exército de Deus convocado. Judas escreve: amados, quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca de nossa comum salvação, porque me senti obrigado a corresponder-me convosco. Judas, verso 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele, a princípio, queria escrever um texto de encorajamento espiritual, tratando sobre a comum salvação. O termo comum significa ter em comum.
A salvação pertence a todo o povo de Deus, não apenas a alguns membros da igreja. Quem compartilha da comum salvação participa também da fé comum, Tito 1,4. Para Judas, a salvação não significava apenas o livramento do passado, verso 5, a experiência do presente e o futuro na presença de Deus, verso 25. Judas teve uma percepção. Ele percebeu que o Espírito Santo queria que ele fizesse uma convocação para a luta espiritual contra a apostasia. Ele disse que se sentiu obrigado a escrever. A palavra grega grapsai indica que ele foi forçado a pegar sua pena ou sua caneta às pressas, quando ele percebeu na igreja a presença de falsos cristãos ou apóstatas. Judas é um pastor vigilante, ele encara o papel do atalaia de Israel, Ezequiel 33, 1 a 20. Paulo exorta aos presbíteros de Éfeso que vigiem o rebanho de Deus contra os lobos vorazes, Atos 20, 28 a 31. O tempo é curto, a lição é extensa, mas continuemos na carta de Judas. Judas fez uma convocação, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Há 3 aspectos importantes nesta convocação. O primeiro, Paulo usa essa palavra para descrever suas lutas espirituais, ou todo o seu ministério. Segundo, quando a causa da batalha pela fé, quanto à causa da batalha pela fé. O significado de fé aqui é um conjunto ou um corpo de doutrinas. Paulo usa a palavra sã doutrina, isto é, ensino do Evangelho na sua pureza e na sua simplicidade, como ele se apresenta na Bíblia. Aí vem os textos, 1 Timóteo 11, 3, 9, 4, 6, 6, 3 e outros. Terceiro, quanto ao caráter da fé, podemos destacar 4 aspectos desta fé. A fé é algo que nos foi dado. O conteúdo da fé não é algo que foi descoberto ou inventado, mas revelado por Deus. A fé nos foi entregue, isto é, Deus nos confiou a fé como um senhor confia seus bens a um mordomo. A fé nos foi dada, Efésios 2, 8 e 9, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, a fé é dom de Deus. A fé foi entregue aos santos. A fé foi entregue aos santos ou aos santificados em Cristo, conforme Judas. A fé não é propriedade de alguns da igreja ou de uma instituição religiosa. A fé é somente e exclusiva dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. Tito 1, 1. 2 Tessalonicenses 3, 2. Por favor, vamos ler esses 2 textos. A fé não é de todos. A fé é só dos eleitos de Deus. E é por essa fé que Judas está exortando a igreja a batalhar por essa fé que foi entregue aos santos uma vez só, por todas. Pode ler, por favor, Tito 1, 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos santos ou dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Muito bem, obrigado. Então, segundo a Bíblia, e biblicamente falando, a fé
não é de todos, é só dos eleitos. O segundo texto que confirma, 2 Tessalonicenses 3:2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é dos eleitos. E quem são os eleitos? Aquele que Deus elegeu, aquele que Deus escolheu. Por que ele escolheu? Porque ele quis. Ele é soberano, tudo está no controle dele, e ele faz aquilo que quer. No Salmo 115, verso 3 está escrito: no céu está o nosso Deus, o salmista escrevendo, e tudo faz como lhe apraz ou como lhe agrada. Judas identificou o inimigo identificado. Judas fez uma identificação dos apóstatas, está no verso 4. Vamos ler o verso 4 de Judas. O inimigo identificado. Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse inimigo identificado, Boa, gente. indivíduos dissimulados que se infiltraram na igreja com o objetivo de prejudicá-la espiritualmente. Antes, porém, de descrever o perfil dos apóstatas da sua época, Judas apresenta exemplos históricos, e quem lê a Bíblia sabe muito bem, com relação ao povo de Israel, Sodoma e Gomorra, a imoralidade sexual, a apostasia causada pela incredulidade, é o verso 5, verso 6, verso 7 de Judas. Judas descreve o perfil dos apóstatas que se infiltraram na igreja da sua época, dissimulados. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, Judas 4. O termo grego significa insinuar-se, secretamente, infiltrar-se, disfarçadamente. Gálatas 2:4. Há muitos falsos crentes infiltrados na igreja de hoje. 2 Pedro 2:1. Homens ímpios tentaram torcer a palavra de Deus de forma de pensar e viver o oposto da doutrina da Bíblia. A impiedade se revelava numa vida de libertinagem, de devastidão sexual e na negação à divindade e à soberania de Deus. É o inimigo que Judas identificou na igreja e ainda continua nos nossos dias, na igreja de hoje. Muitos assim procedem, tendo essa ação oposta e negativa, contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Homens sem entendimento, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Verso 10. Esses homens pensam que têm conhecimento superior, mas são ignorantes espirituais. Eles não têm o Espírito, Judas 19, o Espírito de Deus que atua no coração de um verdadeiro cristão e de um verdadeiro soldado pronto para batalhar pela fé cristã que uma vez nos foi dada, foi entregue aos santos.
Nós, os cristãos, todos aqueles que se consideram cristãos, que têm a consciência da sã doutrina e da fé genuína no seu coração, vive a prática da palavra de Deus. E não vai por nada abandonar a fé e tornar-se um apóstata da sua fé. Meus irmãos, prosseguindo, resumindo, como sobreviver em tempos de apostasia? Como batalhar pela fé evangélica, segundo a exortação de Judas? Como podemos sobreviver espiritualmente em tempos de apostasia? É uma pergunta. Como? De que forma? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação diante do mundo em que vivemos? Mundo que jaz no maligno. E em muitas igrejas e muitos que se dizem religiosos e cristãos vivem essa prática oposta aos ensinamentos da palavra de Deus. São apóstatas da fé. Pois não, Adão? Olha, eu vivo assim observando o seguinte: a propaganda de cura e prosperidade você enche a igreja. É tanto que a gente, quando abre um ponto de pregação, não deve ficar tanto citado, porque não deve ter uma quantidade satisfatória, né? Pelo seguinte, porque não é pelo número de pessoas, né? A sinceridade está evoluindo. Então, Jesus, ele curou quantos leprosos? Ele não curou 10. Quantos voltou para agradecer? Um só. Então, hoje nós vivemos vendo a propaganda de prosperidade, que graças a Deus a igreja presbiteriana não trabalha nesse teor. Entendeu? E então isso aí está se evoluindo muito. Então, meu irmão, eu falo a verdade. Está certo, eu sei que tem crente aqui no meio, mas acontece que você encher a igreja para poder adquirir parte financeira, isso é pecado. Como podemos sobreviver em tempos de apostasia? Essa pergunta está nos versos 17 a 25. Como podemos sobreviver espiritualmente em tempos de apostasia? Judas aponta-nos 4 caminhos pelos quais nós podemos sobreviver. Primeiro, ele diz assim: lembrai-vos. Está aí nos versos. Judas recomenda-nos que lembremos dos avisos da Bíblia. Aliás, quem lê bastante a Bíblia, ou pelo menos um pouco, a Bíblia tem vários lembretes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra-te de que és pó. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do dia de sábado, que para nós é o domingo. É bom deixar claro que a palavra sábado quer dizer descanso. Se eu falar só isso, alguém vai... Então nós não podemos lembrar do domingo. Nós guardamos o domingo por alguns motivos. Isso é outro assunto. Mas quando a Bíblia diz lembra-te do dia de sábado, sábado quer dizer descanso. O nosso sábado é o domingo. Lembra-te do dia de domingo para vir para a igreja. Não é dia de trabalhar. A não ser que dentro do seu trabalho precisa ir. Mas quando você se dispõe de livre vontade, aí não funciona. A gente às vezes faz muitas coisas que não deveríamos. O domingo não é dia de lazer, de viajar, de trabalhar, é dia de vir para a casa de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te de onde caíste. Isso. Lembra-te de onde caíste. E foi nesse paralelo foi que o ladrão, que alguém diz que é o bom ladrão, se é que existe bom ladrão, mas o que estava à direita, ele diz,
Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Pois não. Amém. Então aqui há alguns lembretes. Lembrai-vos. Judas recomenda que lembremos dos avisos da Bíblia, os versos 17 e 18. Toda a Bíblia está nos avisando, nos alerta. E que nos lembremos que o Espírito da verdade nos guiará e nos protegerá do erro. Verso 19. Segundo, permanecei. Jesus disse lá em João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer significa continuar. Falso crente não permanece, não continua. Permanecer significa continuar crescendo em santificação por meio do estudo da palavra de Deus. É impossível alguém crescer na fé com a Bíblia fechada diante dele. A Bíblia não é um livro qualquer, não é amuleto nem espanta-males, é a carta de Deus, precisa ser lida todos os dias. E por isso a razão que muitos apostam-se da fé, porque não lê a Bíblia, e por isso não permanece, edificando-vos na vossa fé santíssima, vida de oração, orando no Espírito, obediência a Deus, guardai-vos no amor de Deus, esperando a Jesus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Depois vem os versos 22 e 23, compadecei-vos. O conselho de Judas é que a igreja tenha compaixão dos irmãos que estão sendo atacados pelos falsos ensinos, que ataque com evangelização e evangelize aqueles que já estão no fogo ou perdidos. Por isso vem o que eu disse de início: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Depois Judas, dentro dos últimos versículos da sua carta, ele fala: adorai. Judas encerra a sua carta com uma doxologia. O que é doxologia? Nós cantamos doxologia todos os domingos aqui à noite. Às vezes cantamos e só cantamos. Qual é o significado de doxologia na Bíblia? Vamos cantar a doxologia 5. Outras doxologias do Inário. A nossa vida deve ser uma vida doxológica. Doxologia na Bíblia é um hino ou hinos de louvor a Deus. Se nós temos, meus irmãos, motivos, às vezes, para estar tristes, aborrecidos, e até o escritor da lição entra em detalhes. Você conhece alguém que abandonou a fé? E será se alguma vez não passou em nossa mente de abandonar a fé? Por um motivo ou outro? A nossa vida deve ser uma vida doxológica, uma doxologia constante, isso é,
hino de louvor a Deus. Doxologia é isso, hino de louvor a Deus. Vida doxológica é vida de louvor a Deus. E se nós temos motivos, repito, para muitas vezes estar aborrecidos, chateados, decepcionados, nós temos muito mais motivos para estarmos alegres da presença de Deus. Porque o salmista escreveu o Salmo 126, ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Foi esse o cântico de Maria em Lucas 2. O santo do Altíssimo me fez grandes coisas. Por isso que ela cantou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque o Todo-Poderoso me fez muitas e grandes coisas. Hoje, amanhã também, cada dia que nós falamos, nós devemos regozijar a vida do crente, aqueles que são movidos pela fé santíssima e que estão prontos a batalhar por essa fé e não dispostos a se tornar um apóstata, negando a fé, abandonando a sua crença, deve viver uma vida de doxologia, um verdadeiro louvor. A maior doxologia da Bíblia, sabe onde está? Alguém quer arriscar? A maior doxologia na Bíblia, onde que está registrado? Segundo o escritor, a maior doxologia está em Lucas 2,14. Quando os pastores presenciaram o maior fato que o mundo já apresentou e que aconteceu, e depois disso foi a obra da redenção, e depois a volta gloriosa de Cristo, quando eles foram a Belém, porque o grande clarão anunciava que Cristo tinha nascido, e eles chegaram e eles cantaram a doxologia, a maior, segundo a Bíblia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Homem no sentido genérico, as mulheres estão incluídas. Adorai, Judas encerra sua carta com essa doxologia. Ora, diz ele, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Imaculados. O que é essa palavra, imaculados? Adorai aquele que nos conservará imaculados. Imaculados, que não tem mancha e nem mácula. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, e na primeira carta de Pedro 1, a partir do 16, diz que nós fomos libertados do nosso fútil procedimento pelo sangue de Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula, isso é, sem mancha alguma. Adorai aquele que é poderoso para vos proteger. Proteger significa defender, refugiar. Nós temos motivos para adorar a Deus, batalhar pela fé, viver uma vida de doxologia, de louvor intenso. Adorai aquele que nos apresentará imaculados no tribunal de Deus, e adorai aquele que nos protege de tropeços, e adorai a Deus reconhecendo a sua pessoa. Conclusão: a fé é dádiva, foi entregue aos santos uma vez por todas. A fé é um bem, a fé é um grande patrimônio que nós temos conosco, que Deus nos deu
graciosamente Deus, o mesmo que nos deu a fé, nos ajude a batalhar por essa fé e conservá-la em nossos corações. Por quê? Porque visto, diz Paulo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos estar prontos, preparados para, como exército de Deus, armado com a Bíblia, possamos combater as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos ensinos e batalhar pela fé genuína e que nos foi entregue uma vez por todas. Nós só temos que viver uma vida de doxologia, de intenso louvor a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Também. É porque o tempo é curto, não dá para você falar todos os pontos e detalhes da lição, mas o que o irmão está falando está dentro do tema de hoje. Mas a fé é dádiva, a fé é um bem, é um patrimônio que nós temos, que Deus nos deu, que possamos, com a sua ajuda, sermos batalhadores pela fé e conservá-la em nossos corações, porque foi esse o texto que Martim Lutero, grande proclamador da reforma do século XVI, ao encontrar a Bíblia e se deparou, não por coincidência, mas por providência, o texto foi esse, de Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se o justo viverá por fé, por que eu vou fazer penitências, certas coisas que não estão opostas aos ensinamentos da palavra de Deus? Nós temos que batalhar, e foi por isso que ele batalhou tudo dentro do plano de Deus e proclamou a reforma religiosa. E hoje nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque daí surgiu várias denominações. Que Deus abençoe o coração de cada um de nós. Conservemos no nosso coração a fé em Deus, aquela que Ele mesmo nos deu e foi entregue aos santos uma vez por todas. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Palavra com o pastor Abel, professor da classe.